Olá, boa tarde. Eu sou o professor Rafael, professor de Biologia do Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves. E hoje, dando continuidade ao programa de aulas não presenciais da Rede Estadual de Ensino, o assunto tratado nessa videoaula hoje, na verdade, vai ser um assunto direcionado para a segunda série do ensino médio. Tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. A gente vai trabalhar o assunto algas, tá? Deixa eu compartilhar. Bem, meninos, olha só. É o seguinte, na última aula nossa, nós comentamos sobre o reino protoctista e a gente falou de um grupo de organismos unicelulares e que são heterotróficos, ou seja, que não produzem o próprio alimento. E hoje nós falaremos de um grupo específico que são as algas, tá? Só lembrando que no reino protoctista é um reino muito amplo, muito diverso e até mesmo ele é motivo de muita discussão com relação à sua classificação, né? E dentro desse grupo dos protoctistas, a gente também tem as algas. Durante muito tempo, é muito comum a gente ouvir falar assim que alga é planta. Muitos alunos perguntam para mim se alga é planta. E aí, nessa videoaula de hoje, a gente vai entender que, na verdade, alga não é planta, tá bom? Mas vamos lá, olha só. Primeiro, a gente precisa entender quais são os objetivos dessa aula. Vamos lá. Qual é o objetivo dessa aula? Valorizar o estudo sistemático das algas, de modo a reconhecer padrões de semelhança e de diferença entre os seres com os quais convivemos, reconhecer que o estudo de certos grupos de algas possibilita aproveitar seus benefícios para a espécie humana, e a gente vai entender qual que é a importância ecológica e econômica desses organismos, explicar as principais características das algas quanto à estrutura, à nutrição, à reprodução e os ambientes em que vivem. Reprodução, a gente vai falar rapidamente sobre elas e em outro momento eu vou explicar para vocês separadamente. E compreender em linhas gerais a alternância de gerações, que é um fenômeno que ocorre em muitos grupos de algas. Tá bom? Vamos lá? Primeiro, a gente vai começar a falar das características das algas. E aí essas características são bem gerais, visto que é um grupo muito diverso e muito grande. E assim, na tentativa de fazer uma aula que seja mais dinâmica e de forma mais direta, eu vou falar um pouco dessas características de forma bem rápida, tá bom? Aqui no cantinho esquerdo da tela, eu estou colocando vários exemplares de algas aqui para vocês. Nessa primeira imagem aqui eu tenho uma alga vermelha, do gênero Rhodmania. Nessa aqui, na figura 2, que é essa aqui do cantinho direito aqui, é uma espécie de alga muito comum para quem já foi em praia. Essa espécie aqui é muito comum na costa brasileira, tá? Que é a espécie do gênero Sargasso. É uma alga parda. Essa aqui do lado é uma forma flutuante de macroalga Uva lactuca, que é uma espécie de alga verde, tá? Também é um tipo de alga comum. Essas aqui são as diatomáceas, são seres unicelulares, microscópicos. Essa imagem que está sendo passada aí para vocês, ela é uma imagem de uma lâmina de microscópio, tá certo? E essa aqui de baixo aqui é representante do gênero Nitella, tá? Que é um grupo de algas também. Mas vamos entender aqui um pouquinho agora qual que é, na verdade, as características gerais desses organismos. Primeiro, como a gente já falou, pertence ao reino protoctista, né? São seres eucarióticos, ou seja, a sua célula ela vai ter núcleo, tá? Vamos lembrar disso, eu sempre lembro vocês, mas é bom retomar esse conceito. Então, geralmente, esses organismos eles vão ter lá na sua célula o núcleo, por isso que eu falo que são eucarióticas, tá? Então, ó, tem a membrana, o citoplasma e núcleo, beleza? Outra característica também que é importante lembrar para vocês é que, em sua maioria, são organismos fotossintetizantes, e a gente vai ver que tem algumas espécies que não realizam fotossíntese, mas, quando falta o alimento na presença de luz, a maioria delas fazem fotossíntese, tá bom? Então, a gente fala que as algas são seres eucariontes fotossintetizantes. E a gente sabe que elas fazem fotossíntese por conta do cloroplasto.
que é uma estrutura que fica dentro da célula, tá? Outro ponto importante para falar também é que esses organismos eles podem ser uni- ou multicelulares, ou seja, ter uma célula, ou duas, ou mais, tá bom? Os unicelulares são microscópicos, tá? Você precisa do auxílio do microscópio para enxergá-los. O habitat eu ia falar animais. O habitat desses organismos é ambiente geralmente aquático, tá? Mas podem viver também em ambientes úmidos, como tronco de árvores, etc. Tá? Mar, água doce, terra firme nas superfícies úmidas, como eu disse para vocês. As algas multicelulares, elas formam filamentos que constituem o talo. Isso aqui eu queria pontuar com vocês, que é o seguinte, o talo, ele é uma estrutura, olha só, se vocês observarem aqui, ó, nessa imagem que eu estou ampliando para vocês aqui, o talo, na verdade, ele é a estrutura da alga, tá? Por que a gente chama de talo? O talo, ele é uma estrutura presente em organismos multicelulares e ele não se diferencia em folha, raiz. Então, a alga não tem folha, raiz, caule, ela não tem isso. É um talo. É uma estrutura composta por muitas células e que formam a estrutura principal de uma alga, tá? E aí é quando você observa que você acha que é uma folha, na verdade isso é uma estrutura do talo, tá? Então é uma característica muito comum das algas a presença desse talo, tá bom? Continuando então, como eu disse para vocês, as suas células têm cloroplastos, lembrando, cloroplasto tem pigmentos dentro do cloroplasto que vão ajudar no processo da fotossíntese, tá certo? E aí, dependendo do grupo de alga que a gente estiver falando, esses cloroplastos vão ter pigmentos de cores diferentes, tá? E muitas vezes a classificação das algas depende dos pigmentos presentes nesses cloroplastos. Tá ok? Então vamos lá, continuando. A maioria possui células de parede celular, né, que tem parede celular, e a parede celular, a composição dela pode variar de um grupo para o outro de algas. Depois a gente vai falar sobre isso especificamente. Mas quais são as substâncias que compõem a parede celular mais comuns aí? A gente tem celulose, que é a mais comum, que também tem nas plantas, agar, carragenina, que são substâncias usadas. O agar, por exemplo, ele pode ser usado para fabricação de gelatina, por exemplo. Carbonato de cálcio, que dá um aspecto mais duro para a célula da alga, entre outras. Mas aí vem a pergunta que eu disse para vocês. Por que as algas não podem ser consideradas plantas? Olha só. Primeiro, isso aqui tem que ficar bem fixado na cabeça de vocês, que é o seguinte. As algas, por que elas não são plantas? Primeiro, porque essas algas não possuem órgãos e nem tecidos que são especializados, como, por exemplo, caule, raiz e folha. Elas não têm vasos condutores também dentro delas, por exemplo, xilema e floema, como as plantas, em sua maioria, têm. E elas têm aquele talo, né? Que é aquela estrutura que eu falei para vocês. E outra coisa que é interessante também falar para vocês é o seguinte, elas não apresentam embriões dependentes do organismo materno para se nutrirem. Então, os embriões não são dependentes do organismo materno como as plantas, tá certo? De ambiente terrestre, principalmente. Vamos lá? Então, a gente vai começar a falar um pouco dos principais grupos, tá, de algas. Alguns livros trazem a palavra divisão ao invés de filo, tá? Então, aí depende do livro que vocês estiverem lendo, mas para essa aula a gente vai usar o termo filo. O que é um filo? São os grupos de algas que a gente vai conhecer agora, tá? Eu coloquei aqui um quadro bem geral para vocês entenderem que nessa nossa aula a gente vai usar 8 filos: clorófita, feófitas, rodófitas, bacilariófitas, crisófitas, euglenófitas, dinófitas e carófitas. Parece difícil, mas aí a gente vai entender o porquê desses nomes aí, tá? Esse quadro aqui é um quadro bem geral da classificação das algas. Eu usei o livro do Amabis e Marto, que inclusive esse quadro está presente nesse livro, tá? E é interessante vocês observarem como esses grupos
eles variam nas substâncias que tem dentro deles, o que eles reservam dentro do corpo delas, quais são os componentes da parede celular. Então, assim, inclusive, nós vamos discutir um pouco no decorrer da aula de que forma que essa confusão, que essa variedade de algas provoca confusão na hora de classificar. Inclusive, tem grupos que alguns, os ficólogos, né? A ficologia é a ciência que estuda as algas, é a parte da biologia que estuda as algas. E aí alguns... Aqui, deixa eu escrever aqui. Ficologia. E aí os ficólogos, eles são os cientistas, os estudiosos que trabalham com algas. E aí alguns têm até dificuldade na hora de classificar as algas exatamente por conta da semelhança entre elas, né? Mas vamos lá. O primeiro grupo que a gente vai falar são as clorófitas, ou também chamada de algas verdes. Como vocês podem observar aqui na imagem, são algas que têm essa coloração, obviamente, esverdeada. Nesse primeiro aqui é a uva lactuca, que é uma alga muito comum aqui no ambiente aquático da costa brasileira. Essa segunda imagem aqui é uma alga verde unicelular de água doce. Tá vendo? Ó, tem somente uma célula. Essa aqui, como eu já mostrei para vocês na imagem anterior, ela foi encontrada no tanque da Universidade Federal de Santa Catarina. E essa aqui, ó, é um líquen. E é o mais interessante, líquens são associações de algas com fungo. Então, eles vivem como se fosse um organismo só. A gente chama isso de simbiose. Mas vamos lá. Características gerais. Tem cerca de 8.000 espécies descritas, obviamente que deve ter mais, porque eu usei como referência o livro. Então, pode ser que tenham sido descobertas novas espécies. Podem ser unicelulares, como eu mostrei para vocês, ou multicelulares, pluricelulares. As cores, elas podem variar de verde intenso até mesmo o tom de verde acastanhado ou acinzentado, dependendo da espécie. O nome clorófita vem do grego, né? Chloros, que significa verde, e phytos, que significa vegetal. Então, muitas vezes, a gente precisa entender da onde que vem a palavra para conseguir compreender as características dos grupos, tá? Continuando, a maioria é aquática, pode ser de mar ou água doce, e algumas vivem em ambiente úmido, como, por exemplo, esse aqui, ó, que é o líquen, tá? Dando continuidade, algumas algas podem ter associações com fungos, tá? E aí elas formam uma estrutura chamada de líquen. Quando vocês ouvirem a palavra líquen, lembre-se muito bem disso. Os líquens nada mais são do que a associação de algas com fungos, tá? E aí o que acontece? Há uma troca entre eles. Os dois saem beneficiados nessa relação. As algas fornecem nutrientes para os fungos e os fungos, em troca, fornecem proteção e substâncias que as algas vão precisar para fazer fotossíntese. Então, há uma troca mútua, ou seja, os dois saem ganhando nessa relação. Beleza? Continuando aqui, tá? Nós vamos para o segundo grupo, que é o grupo das feófitas, ou também chamadas de algas pardas. E aí vocês vão entender o porquê desse nome, algas pardas. Tá bom? Olha só. O nome feófita vem de faios, que significa marrom ou escuro. Você pode estar observando aqui, eu não sou alga não, viu? Estou aqui como imagem aqui, mas eu não sou não. Vocês podem observar aqui a coloração marrom dessas algas, ó. Observem aqui. Essa aqui é muito comum nos mares brasileiros, ó. Para quem já foi em praia, já deve ter esbarrado a perna em uma dessas algas aqui, tá bom? Então o nome vem por conta da coloração marrom, tá certo? Todas elas são multicelulares e vivem no mar. O tamanho pode variar, ela pode variar porque ela tem algumas que tem poucos centímetros e outras que vão atingir aí mais 60 metros de comprimento, como por exemplo, essa aqui, ó, que a gente chama de kelps.
Olha o tamanho dessa alga, ela pode chegar até mais de 90 metros, olha, é gigante. Ela forma florestas nos fundos oceânicos, assim. E elas são extremamente ricas em nutrientes, tá? Continuando, como eu disse para vocês, a gente tem esse kelps aqui, ó, que são algas pardas gigantes, que é encontrada principalmente na costa oeste da América do Norte. E nós temos essa aqui, ó, que eu falei para vocês, que é a sargassum. Ela é facilmente encontrada na costa brasileira, e o interessante é que elas têm algumas estruturazinhas que são cheias de gás, que é essa aqui, ó. Olha, você tá vendo essas bolinhas aqui? Isso aqui faz com que elas fiquem flutuando na água, tá? Beleza? Então a gente falou das algas verdes, nós falamos das algas pardas, e agora a gente vai para Filorodófita, também chamadas de algas vermelhas. Interessante aqui é o seguinte, como eu disse para vocês, o nome rodófita, fita é vegetal, né? Lembram disso? Rodo vem de vermelho, tá? E aí por isso o nome rodófita, é porque por conta da coloração avermelhada dessas algas, tá certo? E aí é interessante a gente também dizer que tem mais ou menos cerca de 6.000 espécies descritas, sendo que em sua maioria elas são multicelulares, tá certo? Elas são abundantes nos mares tropicais, mas elas também podem ocorrer em água doce e em superfícies úmidas. Uma outra coisa que é interessante falar também é que é o seguinte, essa coloração avermelhada das algas é principalmente por conta de dois pigmentos, que chama-se ficoeritrina e ficocianina, tá certo? Outra coisa que é interessante falar também é que existem alguns tipos de algas chamadas de coralíneas, tá? Essas algas elas vão acumular nas paredes celulares carbonato de cálcio. E esse carbonato de cálcio, ele deixa o talo, ou seja, aquela estruturazinha que tem na alga, muito rígida e com aparência de pedra mesmo, meio que petrificada. E essas algas, aqui em cima eu tenho um exemplo aqui para vocês, ó, tá? Alga do gênero Chondrus. Essa aqui, ó, a gente tem também, que é uma coralínea, tá? A estrutura do talo dela pode apresentar carbonato de cálcio, então ela fica com um aspecto meio que petrificado, tá? Esse aspecto. E uma coisa interessante é o seguinte, muitas dessas algas elas vão viver em recifes de corais. E elas vão ter um papel muito importante, que é o seguinte, essa estrutura rígida ela vai absorver parte da energia das ondas. Então, acontece que alguns organismos que formam os corais vão poder construir esse coral, formar esse coral, porque eles vão estar protegidos por essas algas. Então, elas diminuem o impacto das ondas nos corais, para não destruí-los. Tá? Eu sei que eu estou falando um pouco rápido, mas é porque são muitos grupos. Tá certo? Nós vamos para outro grupo que é chamado de Bacillariófita, também conhecidas como diatomáceas. E aí, olha só, esses organismos eles podem ter, são microscópicos, tá? Eles podem atingir até 2 milímetros. A maioria vai viver em mares de águas frias, mas também há espécies que são de água doce, tá? Uma coisa interessante também é que as células das diatomáceas, elas vão ser recobertas por uma carapaça. Essa carapaça tem um nome, que é a frústula, tá? Essa frústula, ela vai ser constituída de sílica, que é o mesmo material que é usado na produção do vidro, tá certo? Aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui ó, da frústula, ó, que as células dela são recobertas por esse material, ó, que é a frústula. Tá? Composto de sílica, que é o mesmo material que faz o vidro, tá certo? Então, as cores variam de dourado até marrom esverdeado, tá? Pode variar então. Elas têm uma substância de reserva e a principal delas é um óleo, tá certo? E em certas espécies, esse óleo vai ajudar na flutuação, tá bom? Outra coisa interessante também é falar que muitas das diatomáceas, olha para vocês verem, até que elas são pequenininhas, elas são muito pequenas, muito pequenas. Elas são unicelulares, né? Então são microscópicas, olha aqui o tamanhozinho delas. E é interessante falar para vocês o seguinte,
muitas diatomáceas elas vão ficar flutuando nos mares, nos lagos, e elas vão formar o fitoplâncton, tá certo? O fitoplâncton, só lembrando, é um conjunto de micro-organismos que ficam flutuando nas superfícies de água, tá? E o fitoplâncton, ele é formado por organismos que fazem fotossíntese. Então, bactérias unicelulares, bactérias que fazem fotossíntese, obviamente, as algas unicelulares, formam esses fitoplâncton, tá? Plâncton é porque ficam flutuando na água, ok? Dando continuidade, olha só. As diatomáceas, elas também podem formar uma estrutura chamada de diatomito. O que é esse diatomito? O diatomito é o seguinte, são camadas de rochas que vão se formando ao longo do tempo por carapaças de diatomácea. Então, é cheio de diatomácea, cheio de algas incrustadas que ficam, né, nessa rocha formada no fundo dos oceanos. Tá certo? E, lembrando, essas rochas, elas são usadas para material de construção. Então, tem lugares que você tem o diatomito, que é essa rocha aqui, ó. E eles usam muito, eles encontram nessas rochas ainda essas algas unicelulares, tá bom? Elas formam essa estrutura chamada de diatomito. Outra coisa também é que elas podem ser utilizadas como matéria-prima de polidores e confecção de filtro e isolante, tá? Nós vamos para outro grupo, que são as crisófitas, ou também chamadas de algas douradas. O nome crisófita vem do grego krisos, que significa dourado. São unicelulares. Você vai ter tanto espécies que são marinhas, como também espécies de água doce. Outra coisa interessante para falar também é que a cor dos pigmentos, que é marrom amarelada, mais os reflexos brilhantes produzidos pela sílica da parede celular, vai dar esse aspecto de cor dourada. Se você olhar aqui na imagem, você vai ver isso. Vendo que elas têm uma coloraçãozinha dourada? Ah, professor, mas eu estou vendo aqui um monte de célula. Como assim elas são unicelulares, restante célula aí? É porque, pessoal, elas formam colônias, tá? Então, colônias são várias células juntas, mas cada uma desempenha a sua própria função, tá? Não é um organismo só, são vários organismos juntos que formam colônias, tá bom? Outra coisa também que é interessante falar que é o seguinte, em alguns aspectos, as crisófitas vão parecer muito com as diatomáceas. E em outros aspectos, elas vão parecer muito com as feófitas. E aí o que acontece? Por isso, muito controversa a classificação desses organismos. E é o seguinte, tem muita gente que inclui esses organismos lá naquele grupo anterior, que são das diatomáceas. Tá bom? Continuando, olha só. Essa aqui, ó, a euglena, tem alguns livros mais antigos que trazem esses organismos aqui dentro dos protozoários. Só que hoje a gente classifica as euglenófitas dentro do grupo das algas, tá bom? Então elas são organismos unicelulares, livre-natantes. Vou explicar para vocês o que é isso, livre-natante. Tá? Livre-natante é o quê? Tá vendo? Ó? Isso aqui é uma observação de euglena no microscópio. Ó. São várias euglenas. Ó. E aí elas são organismos que têm uma célula só, e aí está observando que ela se movimenta? Tá certo? Por isso que fala livre-natante, porque elas se movimentam. Tá? A maioria vive em água doce, e elas não têm parede celular, mas sim, ela vai ter uma película bem flexível, que vai ajudá-la na sua movimentação, tá certo? Em geral, elas vão ter dois flagelos que vão ser usados na locomoção. Um dos flagelos não aparece muito no microscópio, tá? Elas também vão ter uma estrutura chamada de estigma, tá? Esse estigma, para que ele serve? Ele é muito importante porque as euglenas elas fazem fotossíntese. Então, para elas saberem o local onde está a luz, elas usam esse estigma para se localizarem. Então, elas vão em direção à luz, tá certo? Elas também têm um vacúolo contrátil. A gente já falou sobre o vacúolo contrátil na aula anterior, que serve para regular a quantidade de água que está dentro do organismo no caso das euglenas.
e a maioria realiza fotossíntese. Porém, no escuro, quando elas não conseguem fazer fotossíntese, elas vão englobar alimentos, tá? Bem variado a nutrição delas. Então, elas fazem fotossíntese, mas quando falta luz, elas se alimentam ingerindo. Olha só, aqui nós vamos ter as dinófitas, ou dinoflagelados. E é muito legal esse grupo, que eu vou explicar para vocês por que ele é legal. Olha só, o nome dino vem de peão, rodopiar. É porque elas têm dois flagelos e quando elas se movimentam e você olha no microscópio, elas ficam girando, né? Parecendo como se estivesse rodopiando mesmo. São unicelulares, a maioria é marinha. Elas também fazem parte principalmente do fitoplâncton, e eu vou explicar para vocês a importância disso. Podem ser também classificadas como pirrófitas, por causa da coloração avermelhada, tá? Certos dinoflagelados, que são desse grupo, não vão ter cloroplastos, e se eles não têm cloroplastos, não fazem fotossíntese, portanto, a nutrição é heterotrófica. E aí nós temos um grupo de dinoflagelados, que são as zooxantelas. Elas são uma espécie de alga que vai viver no interior de outros organismos, como os corais, e eles vão fazer uma troca de benefícios ali. Ó. Essas zooxantelas, elas vivem principalmente dentro de organismos marinhos, animais marinhos, como, por exemplo, água do mar, plateuminto, molusco, que vive dentro dos oceanos, tá certo? E outra coisa que é legal, tá vendo essa imagem aqui do lado? Eu coloquei essa imagem aqui porque existe uma espécie dessa alga aqui chamada de Noctiluca, tá? Essa Noctiluca aqui, ela provoca um fenômeno chamado de bioluminescência do mar. O que é isso? Esse é um fenômeno que fica visível à noite, principalmente em certas épocas do ano, quando o movimento das ondas faz com que essas algas emitam uma luz esverdeada ou azulada, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, olha que legal. Tá vendo? Ó? Isso aqui são essas algas que elas têm reações químicas dentro do corpo delas, inclusive essa alga que eu estou mostrando aqui em cima. Essa alguinha aqui, ó. São várias delas, ó. E aí, quando a pessoa encosta na água, elas emitem uma luz, tá? Olha que legal. Tá vendo? Ó? É bem interessante a forma como... Olha só, que legal. Então, à medida que eles vão encostando na água, elas vão emitindo uma luz por conta de reações químicas que ocorrem dentro do organismo dessas algas. Essa aqui de cima, ó. Essa algazinha, ó. Tá certo? Legal, né? Ó, deixa eu aumentar aqui para vocês. Poxa, parou. Ah, voltou. Olha só que legal. Muito interessante. Continuando, senão a gente não consegue concluir a ideia aqui. Maré vermelha. O que é importante a gente falar disso aqui? Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Eu vou mostrar para vocês agora a maré vermelha. Tá vendo essa coloração aqui avermelhada na água? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é provocado por organismos desse grupo de algas, tá? E aí você vai olhar e vai falar assim, nossa, que lindão, né? Essa água toda avermelhada aqui, legal. Só que é o seguinte, isso aqui é porque cresceu demais o número de organismos, de algas dinoflageladas. Há uma explosão de crescimento desses organismos, só que isso é ruim para o ambiente. Por quê? Porque à medida que elas vão crescendo em população, elas começam a produzir uma toxina, uma substância que pode provocar, ela é tóxica, né? Então ela pode provocar a morte de animais marinhos. Então, lugares onde você tem maré vermelha, geralmente os organismos, os animais que estão presentes aqui nessa região, eles acabam morrendo intoxicados, tá? E aí a gente vai entender o que causa essa maré vermelha. Eu coloquei aqui 2 imagens, uma do Japão, uma nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é muito comum, mas temos casos de maré vermelha aqui, tá? Aqui está a definição do que é a maré vermelha. É um fenômeno em que a água do mar fica colorida de tons marrom avermelhados devido à multiplicação exagerada de algumas espécies de dinoflagelados perto do litoral. Outra coisa,
A gente não tem muitos livros que não trazem mais a palavra maré vermelha. Eles usam o termo floração de algas nocivas. Floração porque há um aumento na população dessas algas, tá? Aqui, ó, por que ela ocorre? Por conta de, são vários fatores, mas os principais: mudança de temperatura da água, alteração na quantidade de sal, e um dos fatores mais assim que provocam esse aumento descontrolado dessas algas é o despejo de esgoto diretamente no mar, o que é muito comum em cidades litorâneas. Portanto, é interessante a gente saber os impactos que a ação humana pode provocar no ambiente. Por quê? Porque é o seguinte, quando essas algas recebem muitos nutrientes por conta do esgoto, elas aumentam em população. Só que esse aumento descontrolado faz mal para os outros organismos que vivem ali nessa região. E quais são os efeitos dela? As substâncias tóxicas liberadas por essas algas causam a morte de peixes e outros animais marinhos, eventualmente podendo intoxicar, ou seja, provocar intoxicação em pessoas, tá? Vamos partir aqui para o outro grupo, que são das carófitas, é o último grupo que a gente vai falar agora. Olha que bonitinhas, são muito bonitinhas. São algas que são multicelulares, de água doce, tem a cor esverdeada, às vezes tendendo ali para o castanho acinzentado. O talo pode apresentar nós e entre nós. Aqui na imagem não dá para ver, mas eles têm tipo uma dobrinha, assim, tipo um nozinho no talo dela. Ela parece aquele musgo, lembra o musgo, tá? A maioria delas vai acumular carbonato de cálcio nas paredes das células e isso vai dar um aspecto petrificado. E muitos confundem essas algas com as clorófitas, que são as algas verdes, tá bom? A gente não precisa decorar o nome das algas, eu só mostrei para vocês a diversidade delas. Então não preocupa com relação a isso. Porque muitas vezes o aluno fica assim, nossa, eu tenho que decorar esse tanto de coisa, esse tanto de nome. Não precisa. O que eu quero que vocês entendam é que essa diversidade ela é importante para a biosfera, ela é importante para o planeta, ela é importante para os outros organismos. E eu vou mostrar para vocês qual é a importância dessas algas, tá? Mas mais para frente, nos últimos slides, eu vou falar qual a importância da gente conhecer esses organismos e da relação que ele tem com outros seres vivos de ambiente marinho, tá certo? Se for para falar para vocês assim, de qual desses grupos vocês devem focar na hora de estudar, é esse aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar. Esse aqui, tá? Os dinoflagelados por conta da maré vermelha. Dá uma lembradinha, dinoflagelado, tá certo? Nossa, é grande, né? A reprodução das algas a gente vai falar rapidamente para não ficar o vídeo ficar muito longo. Mas ó, o que a gente tem que entender é que as algas elas podem ter dois tipos de reprodução. A assexuada, em que não vai haver troca de material genético, e nós temos a sexuada, em que há troca de material genético. E aí, dentro da assexuada, há 3 tipos. Não precisa decorar isso agora, não. Eu só vou explicar rapidamente para vocês entenderem o que é, tá? Essa aqui, ó, nas algas unicelulares, o mecanismo básico de reprodução é a divisão binária. O que é isso? O que é isso aqui, divisão binária? É o seguinte, as algas, aqui é um exemplo, temos uma euglena, e aí o que acontece? Ela vai duplicar, ou seja, ela vai aumentar o número do núcleo e depois se divide longitudinalmente, tá? Opa, peraí, aqui assim, ela se divide longitudinalmente. Aqui embaixo eu coloquei uma imagem para vocês observarem isso. Ó, tá vendo aqui no meio? Ó? Elas vão se dividir. Esse organismo se divide em 2. Ó. Viu só? Divisão binária. O organismo multiplica o seu núcleo, multiplica o flagelo e depois se divide em 2 outros organismos. Tá bom? Nós temos um outro exemplo de reprodução assexuada, que é a zoosporia. Ela é comum principalmente em algas multicelulares. E essa reprodução é um processo que vai haver a formação de células flageladas, que é esse aqui, ó, o zoósporo. Aí o que acontece?
Esse zoósporo, quando ele se liberta na água, ele vai nadar, se fixar no lugar e vai formar novas células. Tá certo? Tá vendo? Ó, não há troca de material genético. Vai ser formado zoósporo dentro do corpo da alga, ela libera esse zoósporo com material genético e ele se fixa e forma outros indivíduos idênticos à alga que deu origem a ele. Tá? Então, zoosporia é por conta desse zoósporo aqui. Ó. São essas células flageladas aqui. Tá? Aqui nós temos um exemplo de reprodução sexuada. O que é alternância de gerações? Pessoal, é o seguinte. Olha só, o que é alternância de gerações? É porque há uma alternância entre indivíduos haploides e indivíduos diploides no ciclo reprodutivo. Aí você fala, professor do céu, eu não sei o que é haploide e diploide. Vou explicar. Quando você é formado, você recebe do seu pai e de sua mãe o cromossomo, né, o DNA. Então você recebe 23 cromossomos do seu pai, 23 cromossomos da sua mãe. Quando se junta, não forma 46 cromossomos? Ou seja, eu tinha aqui do óvulo e daqui o espermatozoide, tá certo? Então deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui rapidamente para vocês. Ó, eu tenho aqui, ó, o espermatozoide e eu tenho aqui o óvulo. Ó, nossa, ficou perfeito. Vou fazer igual eu faço na sala, um coraçãozinho. Ó, a gente recebe 23 cromossomos do pai, que vem no espermatozoide, e nós temos 23 cromossomos da mãe. Lembrando que o cromossomo é o DNA, ó, condensado, enroladinho. É ali que está a sua informação genética. O que acontece? Quando junta esses dois, a gente vai formar uma célula ovo chamada de zigoto, que vai dar origem depois ao embrião e depois ao bebê. Como juntou o DNA do pai com o da mãe, esse zigoto ele vai ter 46 cromossomos. Agora observa, você viu que aqui eu vou ter o cromossomo dos dois, do pai e da mãe? Por isso eu chamo isso aqui de diploide. Por que diploide? Porque ele vai ter 2 lotes de cromossomos. Tá? O N significa o número de cromossomos. Ó, eu tenho um do pai e um lote da mãe. Então juntou os dois, diploide. Tá certo? A palavra aqui é diploide. Agora olha só, tá vendo que o espermatozoide e o óvulo eles tinham 23 antes de haver a fecundação? Eu digo que eles são haploides, tá? Haploides. Quando eu falo que as algas fazem alternância de gerações, é que elas vão ter um momento do ciclo reprodutivo delas em que elas vão ser haploides e vai ter um momento em que elas vão ser diploides. Então, ó, eu vou ter, por exemplo, ó, cadê? Aqui, ó. Ó, olha só. Essa fase aqui, ó, é a fase diploide. E essa fase aqui, aonde vai formar ali os esporos, aonde vai dar origem às gametas, é a fase haploide. Por isso que fala alternância de gerações. Você tem a fase que é diploide e a fase haploide, tá bom? Depois vocês podem dar uma olhadinha com mais calma no livro de vocês, porque senão a gente fica num vídeo muito longo. Olha só, para finalizar, a gente vai falar da importância ecológica e econômica das algas. Esse aqui é um ponto importante. Isso aqui eu queria que vocês lembrassem no final da aula, tá? Olha só, principal ponto importante. As algas e as cadeias alimentares. Vocês estão observando aqui, ó, tá vendo isso aqui? Que tá bem destacado aqui em cima. O que acontece? As algas unicelulares, elas fazem parte do fitoplâncton. Deixa eu lembrar vocês o que é o fitoplâncton. São organismos, micro-organismos que ficam flutuando na água. E aí esses micro-organismos fazem fotossíntese, tá certo? E aí olha só, o que é importante vocês saberem? Esse fitoplâncton, ou seja, essas algas, essas bactérias que fazem fotossíntese, elas são a base da cadeia alimentar aquática. Se não fosse o fitoplâncton, provavelmente nós não teríamos vida marinha. Por quê? Porque olha só, observa aqui, ó. O fitoplâncton serve de alimento para pequenos animais que vivem
para pequenos organismos que vivem na água e que não conseguem fazer fotossíntese. Esses pequenos organismos, como crustáceos, protozoários, servem de alimento para pequenos peixes, que servem de alimento para peixes maiores. Então, olha só, se não fosse o fitoplâncton, provavelmente nós não teríamos organismos marinhos. E, consequentemente, nós não teríamos vida na Terra. Uma vez que se morre ali os animais no ambiente marinho, no ambiente aquático, muitos outros seres vivos também morreriam. E eu vou explicar outra importância também dessas algas, tá? Além de servir de base da cadeia alimentar aquática. Olha só, eu já falei para vocês, a vida nos mares e lagos depende de seres fotossintetizantes. As bactérias fotossintetizantes e algas do fitoplâncton constituem a base da cadeia alimentar, já falei também. E olha só, isso aqui é importante. Ó. A maior parte do oxigênio produzido no planeta vem das algas. Tá certo? Então, as algas são as maiores produtoras de gás oxigênio do planeta. Então, se as algas morrem, consequentemente, diminui o nível de gás oxigênio ao longo do tempo aqui no planeta Terra. Consequentemente, isso vai alterar totalmente a biosfera do planeta. Alguns estudos dizem que a presença de gás oxigênio na Terra foi graças a essas algas unicelulares, bactérias fotossintetizantes. Tá? Então, vamos lá. Duas importâncias ecológicas. Produção de gás oxigênio e são a base da cadeia alimentar. Beleza? E aí nós vamos ter aqui outros exemplos, mas de importância econômica das algas. Olha só, eu vou mostrar aqui do lado aqui, ó. Elas têm muita utilidade. Ó, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, para quem gosta de comida japonesa, isso que envolve aqui, ó, o material que forma a alga, ou desculpa, esse material que é o arroz, o peixe aqui dentro, isso aqui é a alga, ó, tá? Eu até coloquei aqui embaixo, ó, a alga marinha vermelha porfira, chamada de nori pelos japoneses, que é essa alga, ela é seca e prensada para ser utilizada na preparação do sushi. Então, ó, o sushi, isso aqui, ó, isso aqui é uma alga, tá? Ela é seca e prensada para formar aí o sushizinho que a gente come em comida japonesa para quem gosta. Também pode ser extraída uma substância chamada de agar. Ó, agar. Esse agar aqui, ó, ele é uma substância que é extraída de algumas algas e ele pode ser utilizado para fazer, ele serve como material para ser usado em laboratório, para fazer meio de cultura, ele parece uma gelatina. Inclusive, esse agar é utilizado na produção de gelatinas. E uma coisa interessante, a gelatina que é usada por vegetarianos ou por também veganos, né, que não utilizam nenhum produto de origem animal, eles estão na tendência de usar essa gelatina que vem de algas, tá? Desse produto agar, porque esse agar-agar, que é o nome da substância, deixa a consistência gelatinosa. Então, ela serve para fazer gel, serve para fazer gelatina. Inclusive, ela é usada também. Você vai ver que tem alguns produtos, shampoo, creme, que usa a alga, tá? Então, produto para passar na pele também que usa a alga. Você tem também algas sendo utilizadas como fertilizantes. Como elas têm pigmentos, elas podem ser usadas para a produção de tinta, tá bom? Então, as algas têm uma importância muito grande, tanto para a biosfera no geral, para o planeta no geral, quanto para os seres humanos. Ó. É usado na alimentação, na indústria farmacêutica, cosmética relacionada à beleza, à estética, produção de tintas para tecidos, fertilizantes, e eu poderia colocar aqui vários slides sobre isso, mas não vem ao caso. Aqui eu coloquei algumas referências que eu usei, né, das imagens, o link das imagens utilizadas. Lembrando que toda vez que você for usar alguma imagem ou texto que não for seu, coloque a referência, tá bom? Eu deixei uma lista de exercícios para vocês resolverem no Classroom. Para quem não tem o Classroom, pode me pedir via WhatsApp que eu passo para vocês, tá bom? Essa lista de exercícios tem 4 perguntinhas, eu acho, 4 ou 5, mas bem simples, tá certo?
No seu livro também tem as páginas referentes a esse conteúdo, tá certo? E com isso eu vou me despedindo aqui de vocês. Está escuro agora, né? Escureceu, esqueci de ligar a luz. Mas é isso. Eu despeço de vocês aqui e até mais. Beijo!